Destrua o perfeccionismo, ou ele vai destruir você. Se você é uma pessoa disciplinada, que não tem dificuldade em manter constância, esse vídeo não é pra você, tá bom? Um certo dia, olhando o Instagram, eu vi um vídeo que explodiu a minha mente sobre livre-arbítrio. Eu tava conversando com um colega de trabalho, ele falou que ele adoraria ser vegano, só que ele ama comer bacon. Vira vegano, mas come bacon. Você pode fazer essas coisas. E a parte engraçada é que você pode usar isso pra tudo na sua vida. Eu quero ir pra academia, mas eu não tenho tempo. Vai uma vez por semana. Não precisa todos os dias. Eu quero ler, mas eu não consigo ler 10 páginas todo dia. Lê uma? Quem disse que ler 10? Eu queria ir pra igreja, mas eu bebo. Vai pra igreja e bebe, ué. Continua bebendo, mas vai pra igreja. Começa, vai. Só começa. Depois você vai encaixando. E aí eu sei que tem uma galera que fala, não, mas se for pra fazer mal feito, é melhor nem fazer. E se você come bacon, você não é vegano. E cristão não pode beber e não sei o quê. A questão aqui não é falar sobre regras dessas culturas, e sim sobre quebrar parâmetros que a sociedade impõe e a gente leva como regra absoluta, que não pode ser modificada, e na verdade pode. Talvez alguns conheçam um cantor gospel famoso, Thales Roberto, e ele já falou algumas vezes em entrevistas que ele começou a ler a Bíblia fumando maconha, tá ligado? Aí eu fui, comprei uma Bíblia, comprei uma garrafa de uísque, molhei uns baseadão assim, mas eu não vou parar de fazer nada que eu tô fazendo, a não ser que isso aqui me liberte, porque se isso aqui liberta, vai me libertar. Aí eu tomando e fumando, lendo os livros, e aí consegui ler a Bíblia inteira, e quando eu terminei a Bíblia eu tava liberto. Mas você já pensou se fosse ao contrário, se ele deixasse de ler a Bíblia pra continuar usando maconha, hoje em dia, em vez de ser um cantor, fosse um viciado, e ao invés de cometer esse erro, ele se apoderou desse livre-arbítrio. Mas eu também não tô aqui pra falar de cristianismo, de religião, porque eu sei que a palavra diz que Deus não aceita o morno, que o morno ele vomita, que ou você faz ou você não faz, aquele que peca e continue pecando e não sei o quê. A questão que eu quero trazer é sobre o equilíbrio. O problema do perfeccionista é que ele é muito 880. Ou ele faz, ou ele não faz. Isso não é um argumento vão. Vocês estão ouvindo isso de um ex-perfeccionista que, na verdade, está tentando trabalhar. Alguém que, quando decidia fazer dieta, não cortava, não comia uma pipoca que seja fora da dieta, só que acabou se prejudicando depois, porque em dia de refeição livre, chutava o balde, comia além da conta. E se eu não tivesse me dado conta disso antes, eu poderia até passar mal. Hoje em dia, eu tento levar uma alimentação muito mais equilibrada, sabe? Comendo saudável, mas de vez em quando ali, uma besteirinha. Quando eu vou numa festa, eu como normalmente, sem exagerar, porque eu percebi que a restrição não tava me fazendo bem. Era só um monte de estresse e depois compensava chutando balde e ficava nesse ciclo autodestrutivo. A mesma coisa com o estudo de guitarra, né? Antigamente eu tinha um cronograma certinho que eu tinha que seguir todos os dias, que passava de 1 hora estudando. E se eu não fosse seguir esse cronograma, era melhor nem estudar. Se eu não, hoje eu não tô afim, então eu nem pegava na guitarra. Quando eu poderia ali pegar uns 15 minutinhos, 20 minutinhos que fosse, que é melhor do que nada. E aí entra muito essas duas frases: antes pouco do que nada, antes feito do que perfeito. Ouço muita galera também que era do meio do skate, que fala, eu parei de andar de skate porque trabalho, comecei a trabalhar, não tenho tempo. Só que às vezes a pessoa tá querendo ter o tempo que ela tinha quando ela ficava o dia todo na rua. Mas e se ela andasse, sei lá, 15 minutinhos por dia? Era exatamente isso que eu fazia quando eu tava trabalhando CLT. Todo dia antes do trabalho eu vinha aqui pra essa praça e eu ficava andando aqui na rua por uns 15, 20 minutinhos e depois eu ia trabalhar. Não é um local apropriado, eu nem tenho pista ou pico de skate perto de casa pra andar, porque aqui passa muito carro, mas eu preferia fazer isso do que ficar sem andar, acabar enferrujando, acabar perdendo as manobras que eu já tinha, e pelo menos praticando um pouquinho todo dia eu consegui manter uma base, porque eu não tava deixando só a ocasião perfeita, não, eu preciso ter um dia totalmente livre, um pico perfeito, a melhor pista. Cara, você faz a melhor que você tem, mesmo que não seja necessariamente boa, porque talvez você só buscar aquilo que é perfeito tá te privando de muitas experiências, de talvez trazer sensações que antes você tinha e que você não vai encontrar de novo dificilmente, porque a vida aparentemente vai ficando cada vez mais corrida, cada vez mais tensa, as cobranças vão aumentando, então realmente é muito difícil de você conseguir realizar tarefas com a mesma quantidade de tempo ou disposição que você tinha antes. Então aquilo que você sabe que deveria fazer, ou que você quer fazer, mas não faz porque não tem pique pra fazer do jeito que seria ideal ou não tem tanto tempo, cara, faz mesmo que seja um pouquinho, porque é muito melhor do que não fazer. Tem gente que tá fazendo um pouquinho todos os dias e você, por achar que isso não serve pra nada, a pessoa vai chegar onde você queria fazendo bem menos. Claro que
demora. A gente não tá falando sobre se tornar o melhor do mundo. E aí você às vezes fica parado, porque o tempo vai passar de qualquer forma e você deixou de fazer porque você achou que aquele tempo e aquele pique que você tinha não era o suficiente. A gente já tem que dar conta de muita coisa nessa vida, então pega mais leve com você mesmo. E de repente, começando fazendo pouco, você até se empolga pra fazer mais. Vai fazer aquilo que você tá com vontade de fazer, aquilo que você tá procrastinando, e você vai ver que isso vai te dar um pouco mais de pique e vontade de viver.